O entendimento correto é o precursor de todo o caminho, o guia para todos os outros fatores, habilitando-nos a entender o nosso ponto de partida, o nosso destino final, bem como as sucessivas fases do processo que são ultrapassadas à medida que a prática evolui. Tentar iniciar a prática sem o alicerce do entendimento correto é assumir o risco de ficar perdido na inutilidade de um movimento sem rumo. Agir assim é comparável a pretender alcançar um local desconhecido sem consultar o mapa ou sem ouvir as sugestões de um condutor experiente. Podemos entrar no carro e iniciar a condução, mas teremos mais probabilidades de nos afastarmos do destino do que de nos aproximarmos dele. Para alcançarmos o local pretendido, necessitamos de ter alguma ideia da sua direção genérica, bem como dos caminhos que a ele conduzem. O mesmo se aplica à prática do caminho, a qual ocorre num quadro de entendimento que é estabelecido pelo entendimento correto. A importância de uma compreensão justa pode ser avaliada pelo fato de as nossas perspectivas sobre os aspectos cruciais da realidade envolvente ou dos valores terem um impacto que extravasa as meras convicções teóricas. Na verdade, elas comandam não só as nossas atitudes e ações, bem como toda a orientação que damos à nossa existência. A nossa visão pode não estar formulada de forma clara na mente. Podemos mesmo ter somente uma noção vaga do que são as nossas convicções, mas, formuladas ou não, expressas ou mantidas em silêncio, essas opiniões têm uma influência determinante e de longo alcance. Elas estruturam as nossas percepções, ordenam os nossos valores e acabam por cristalizar na moldura conceitual, através do qual interpretamos para nós próprios o sentido da nossa existência no mundo. Então, a compreensão condiciona a ação. Ela está por trás das nossas opções e objetivos, bem como os dos esforços que fazemos para transformar de ideias em realidade os nossos objetivos. As ações, elas próprias, podem determinar consequências, mas tanto as ações como as consequências rodopiam em torno da compreensão a partir da qual brotaram. Uma vez que o entendimento implica um compromisso ontológico, uma posição pessoal sobre o que é real e verdadeiro, vemos, consequentemente, que a compreensão se divide em duas classes: a compreensão correta e a compreensão incorreta, ou o entendimento correto e o entendimento incorreto. A primeira corresponde ao que é real, a segunda afasta-se do real e coloca o falso no seu lugar. Esses dois tipos de entendimento, ensina o Buda, conduzem a uma radical diferenciação de linhas de ação e, portanto, a resultados opostos também. Se detivermos uma compreensão incorreta, mesmo que vaga, ela nos conduzirá a linhas de atuação que culminarão em sofrimento e insatisfação. Porém, se detivermos o entendimento correto, esse entendimento nos guiará no sentido da ação correta e, consequentemente, no sentido da superação do sofrimento e da insatisfação. Mesmo que a nossa orientação conceitual relativamente ao mundo possa parecer inócua ou inconsequente, quando olhada de perto, ela revela ser o elemento condicionante decisivo de todo o curso do nosso desenvolvimento futuro. O próprio Buda diz não ver qualquer outro fator tão responsável pelo surgimento de estados mentais nocivos ou prejudiciais como o entendimento incorreto. Nem qualquer outro fator tão útil para o desabrochar dos estados mentais benéficos quanto o entendimento correto.
E, do mesmo modo, ele diz não existir qualquer outro fator tão responsável pelo sofrimento dos seres viventes quanto o entendimento incorreto, nem qualquer fator tão poderoso na promoção do bem-estar dos seres viventes quanto o entendimento correto. Na sua máxima abrangência, o entendimento correto implica o entendimento perfeito do inteiro Dhamma, ou ensinamento do Buda, tendo, desse modo, uma amplitude semelhante ao âmbito do próprio Dhamma. Na prática, destacam-se dois tipos principais de entendimento correto. O entendimento correto mundano, uma compreensão que opera no âmbito do contexto do mundo. E como segundo, o entendimento correto superior, ou supramundano, o entendimento sublime que conduz à libertação em relação ao mundo. A primeira respeita as leis que governam o processo material e espiritual no âmbito do processo de existência, com os princípios que conduzem a estados de existência mais elevados ou menos elevados, a felicidade ou insatisfação mundana. A segunda respeita aos princípios essenciais para a libertação. Esta não aspira ao mero progresso espiritual de vida em vida, mas sim à emancipação da ronda das recorrentes vidas e mortes. Vejamos então os dois tipos. Primeiro, o entendimento correto mundano. O entendimento correto mundano implica a justa apreensão da lei do karma, a eficácia moral da ação. A sua designação literal é entendimento correto responsável pela ação, Kama Sankata Samaditi, e encontra sua formulação clássica na seguinte declaração: os seres são os donos das suas ações, os herdeiros das suas ações. Eles nascem das suas ações, estão indissociavelmente ligados às suas ações e são sustentados pelas suas ações. Sejam quais forem as suas ações, boas ou más, delas se tornarão os herdeiros. Formulações mais específicas são também encontradas nos textos. Uma passagem marcante, por exemplo, afirma que ações virtuosas, tais como dádivas e oferendas, têm significância moral, que boas ou más ações produzem os frutos correspondentes, que temos o dever de servir pai e mãe, que existe o renascimento em um mundo para além do mundo visível, e que poderão ser encontrados nesta vida professores religiosos da mais elevada consecução, que expõem a verdade do mundo com base na sua própria realização. Para compreender as implicações desse tipo de entendimento correto, temos de examinar, antes de mais nada, o significado do seu termo-chave, ou seja, karma. A palavra karma significa ação. No budismo, o tipo de ação relevante é a ação volitiva, ou seja, os atos que têm por base a intenção, uma vez que é a intenção que confere significado ético à ação. Assim, o Buda identifica expressamente a ação como a volição. Num discurso em que analisa o karma, ele diz: bhikkhus, aquilo a que chamo ação é a volição. Após querer, uma pessoa atua através do corpo, da fala ou da mente. Esta identificação de karma com volição faz dele essencialmente um evento mental, originado na mente, e visando pôr em prática os impulsos da mente como as tendências e os propósitos. A volição manifesta-se através de 3 canais: corpo, fala e mente, que são chamados as 3 portas da ação. A volição expressa através do corpo é a ação corporal, expressa através da fala é a ação verbal, e expressa através de pensamentos, planos, ideias e outros estados mentais sem ganhar expressão exterior é a ação mental. Assim, um único fator, a volição, dá origem a 3 tipos de karma, de acordo com o canal através do qual se manifesta.
Este entendimento correto consiste em mais do que um simples conhecimento do significado geral de karma. É também necessário compreender a diferenciação ética do karma entre nefasto e benéfico, as principais situações de cada um desses casos, bem como as raízes de onde essas ações provêm. Como é referido num sutta, quando um nobre discípulo compreende o que é karmicamente nefasto e a raiz do karma nefasto, bem como o que é karmicamente benéfico e a raiz do karma benéfico, então ele possui entendimento correto. É um trecho do Madhyama Nikaya número 9, o Samadhi Sutta. Analisando esses pontos por ordem, constatamos que o karma é, desde logo, diferenciado entre prejudicial, akusala em Pali, e benéfico, kusala. O karma prejudicial é a ação que é moralmente reprovável e, desse modo, deteriorante do desenvolvimento espiritual e conducente a estados dolorosos, tanto para nós próprios como para os outros. O karma benéfico, pelo contrário, é a ação que é moralmente recomendável, útil ao crescimento espiritual e geradora de benefícios para nós próprios e para os outros. São inumeráveis os exemplos de cada um desses tipos, mas o Buda seleciona 10 casos de cada como principais e chama-lhes os 10 cursos de ação prejudicial e benéfica. Em qualquer dos conjuntos, 3 dos cursos são corporais, 4 são verbais e 3 são mentais. Os 10 cursos de karma prejudicial podem ser listados como se segue, diferenciando-os em função das suas portas de expressão. Então, ação corporal. Primeiro, destruir a vida. Segundo, tomar o que não for dado. Conduta incorreta quanto aos prazeres dos sentidos. Da ação verbal, linguagem falsa, linguagem caluniosa, linguagem agressiva e linguagem fútil, tagarelice. E a ação mental, cobiça, raiva e delusão. Os 10 cursos de karma benéfico são os opostos destes. A abstenção dos primeiros 7 cursos do karma prejudicial e estar liberto da cobiça, raiva e delusão. Embora os 7 casos de abstenção sejam exercidos inteiramente ao nível da mente e não impliquem necessariamente ação visível, não deixam de ser designados por ação corporal ou verbal benéfica, já que se centram no controle das faculdades do corpo e da fala. As ações diferenciam-se entre benéficas e prejudiciais em função das suas motivações subjacentes, chamadas de raízes, as quais imprimem a sua própria qualidade moral às volições, suas concomitantes. Deste modo, o karma é benéfico ou prejudicial consoante as suas raízes forem benéficas ou prejudiciais. As raízes são triplas em cada um dos conjuntos. As raízes prejudiciais são as 3 impurezas que já conhecemos: cobiça, aversão e ilusão. Qualquer ação que tenha por base alguma dessas raízes é um caso de karma prejudicial. As 3 raízes benéficas são os seus opostos, sendo expressas na negativa, ou seja, não cobiça, não raiva e não delusão, e significando não somente a ausência da impureza, mas também as virtudes correspondentes. Não cobiça implica renúncia, desapego e generosidade. Não aversão implica em amor universal, altruísmo e amabilidade. E não ilusão implica sabedoria. Qualquer ação que tenha por base alguma dessas raízes é um caso de karma benéfico. O atributo mais relevante do karma é a sua tendência para produzir efeitos concordantes com a qualidade ética da ação. Uma imanente lei universal reina sobre as ações volitivas, fazendo com que determinem consequências retributivas, chamadas de vipaka, colheitas. Esta lei trabalha segundo o princípio simples de que ações inábeis frutificam em sofrimento e que ações benéficas ou hábeis em felicidade.
O fruto não amadurece necessariamente de imediato. Ele não amadurece obrigatoriamente na vida presente. O karma pode operar no decurso de sucessão de vidas. Pode mesmo permanecer latente por éons no futuro. Porém, desde que executemos uma ação volitiva, a volição deixa o rastro da sua impressão no contínuo mental, onde permanece como um potencial armazenado. Posteriormente, quando o karma armazenado encontra condições propícias à sua maturação, desperta do seu estado de latência e desencadeia algum efeito que consubstancia a retribuição devida à ação original. Assim, a colheita pode ocorrer na vida presente, bem como na próxima ou noutra vindoura. Um karma pode manifestar-se no renascimento seguinte, e neste caso influenciar a forma de vida, ou pode manifestar-se no decurso da vida presente, resultando nas nossas variadas experiências de felicidade e dor, sucesso e fracasso, progresso e declínio. Porém, frutifique ele quando e de que modo for, mantém-se o mesmo princípio. Ações benéficas têm resultados favoráveis e ações nefastas têm resultados desfavoráveis. Reconhecer este princípio é possuir a correta compreensão do tipo mundano. Esse entendimento exclui, numa assentada, as múltiplas formas de incorreta compreensão com as quais é incompatível. Ao afirmar que as nossas ações têm uma influência no nosso destino que se prolonga por vidas futuras, ela opõe-se à visão nihilista, a qual considera esta vida como a nossa única existência e sustenta que a consciência termina com a morte. Por outro lado, ao acolher a distinção entre bem e mal, correto e incorreto, no quadro de princípio universal objetivo, ela opõe-se ao subjetivismo ético, o qual defende que bem e mal não passam de postulados da opinião pessoal ou meios para o controle social. Ao afirmar que as pessoas podem escolher livremente as ações que realizam, dentro dos limites impostos pelas suas condicionantes, ela opõe-se à linha determinista dura, segundo a qual as nossas ações são sempre função de necessidade, e por isso o livre-arbítrio é ilusório. No caso da larga maioria das pessoas, o entendimento correto do karma e dos seus resultados surge a partir da confiança, constituindo um ato de fé num eminente professor espiritual que proclama a eficácia moral da ação. Contudo, esta compreensão não tem de permanecer exclusivamente como um ato de fé, protegido por uma barreira. Ela pode tornar-se numa questão de visão direta. Pela consecução de certos estados de profunda concentração, pode desenvolver-se uma faculdade especial chamada olho divino, Dibakaku, em Pali. Um poder extrasensorial de visão que revela coisas ocultas aos olhos da carne. Quando esta faculdade é desenvolvida, pode ser dirigida para além do mundo dos seres vivos, para investigar o funcionamento da lei kármica. Com a visão especial que ela confere, a pessoa pode, por si própria e com percepção direta, ver como os seres falecem e ressurgem de acordo com o seu karma, como eles encontram a felicidade ou o sofrimento em resultado da maturação das suas boas e más ações. O entendimento correto supramundano. O entendimento correto do karma e seus frutos fornece uma base racional para o empenhamento em ações meritórias, bem como para alcançar um status elevado no âmbito da ronda de renascimentos. Porém, por si mesma não conduz à libertação. Uma pessoa pode perfilhar a lei do karma e, no entanto, limitar as suas aspirações à obtenção de sucessos mundanos. A sua motivação para praticar ações nobres pode ser unicamente a da acumulação de karma meritório, conducente à prosperidade e ao sucesso aqui e agora, e da obtenção de um afortunado renascimento como ser humano
ou a da fruição do êxtase celestial nos planos dos deuses. No âmbito da lógica da causalidade kármica, nada existe que incentive o impulso de transcender o ciclo do karma e dos seus frutos. Esse impulso de completa libertação do ciclo do devir só surge a partir da aquisição de uma perspectiva diferente e mais profunda, uma perspectiva que faz luz sobre a imperfeição intrínseca a todas as formas existentes em Sansara, mesmo as mais elevadas e exaltadas. Essa compreensão superior que conduz à libertação é o entendimento das 4 nobres verdades. É esta a compreensão que figura como o primeiro fator do nobre caminho óctuplo na sua verdadeira acepção. Por isso, o Buda define expressamente esse fator do caminho, o entendimento correto em termos das 4 nobres verdades. Então, o que é o entendimento correto? É o entendimento de dukkha, o entendimento da origem de dukkha, o entendimento da cessação de dukkha e o entendimento do caminho que conduz à cessação de dukkha. O nobre caminho óctuplo começa pelo entendimento conceitual das 4 verdades, apreendidas apenas nebulosamente, através da ponderação e da reflexão, e atinge o seu clímax com a intuição direta dessas mesmas verdades, penetradas com uma cristalinidade equivalente à iluminação. Deste modo, pode dizer-se que a correta compreensão das 4 nobres verdades constitui, por um lado, o início e, por outro, a culminação da via da eliminação do sofrimento. A primeira nobre verdade é a verdade de dukkha, a intrínseca insatisfação da existência, revelada pela impermanência, pela dor e pela intrínseca e inevitável imperfeição comum a todas as formas de vida. Esta declaração faz uma reivindicação muito abrangente, que requer alguma atenção. A expressão os 5 agregados influenciados pelo apego, Pancha Upadana Khandha, em Pali, é uma classificação esquemática para o entendimento da natureza do nosso ser. O que somos, ensina o Buda, é uma combinação de 5 grupos: forma material, sensações, percepções, formações mentais e consciência, todos relacionados com o apego. Nós somos esses 5 e os 5 somos nós. Seja o que for com que nos identifiquemos, seja o que for que consideremos ser a nossa individualidade, cai no âmbito do conjunto desses grupos. Em conjunto, os 5 geram toda a parafernália de pensamentos, emoções, ideias e tendências com as quais vivemos, o nosso mundo. Assim, a declaração do Buda de que os 5 agregados influenciados pelo apego são dukkha, ou insatisfatórios, sofrimento, traz com efeito toda a experiência, a nossa inteira existência para o âmbito de dukkha. Mas por que haveria ele de os chamar de dukkha? A razão pela qual os grupos são dukkha é a de eles serem impermanentes. Eles alteram-se momento a momento, aparecem e desaparecem sem que alguma essência persista no decurso da mudança. Uma vez que os fatores constitutivos do nosso ser estão sempre a mudar, absolutamente desprovidos de uma essência permanente, não há neles nada a que nos possamos agarrar como base para a nossa segurança. Existe unicamente um fluxo em constante desintegração, o qual, quando a ele nos queremos agarrar devido ao anseio pela permanência, nos lança no sofrimento. A segunda nobre verdade aponta a causa de dukkha. Do conjunto de todas as negatividades, as quais culminam sempre com a dor, o Buda identifica o desejo, tanha, como a dominante e a mais incisiva causa, como a verdadeira origem da insatisfação. A terceira nobre verdade simplesmente inverte a relação da origem. Se o anseio é a causa,
Então, para estarmos livres do sofrimento, temos de eliminar o desejo. O estado de perfeita paz que surge quando o anseio é eliminado é Nibbana, o estado não condicionado, que é experimentado durante a vida, quando as chamas da cobiça, raiva e delusão forem extintas. Depois, a quarta nobre verdade mostra a forma de alcançar o fim de dukkha, a via prática para a realização de Nibbana. Esta via é precisamente o caminho do meio. O entendimento correto em relação às quatro nobres verdades desenvolve-se em duas fases. A primeira chama-se correta compreensão que se ajusta às verdades. A segunda, correta compreensão que penetra as verdades. A aquisição do entendimento correto que se ajusta às verdades requer um entendimento lúcido do seu significado e importância nas nossas vidas. Tal entendimento surge, primeiro, através da sua aprendizagem e estudo, e é aprofundado, posterior e progressivamente, pela reflexão com base na experiência própria, até ser ganha uma consistente convicção sobre a sua veracidade. Contudo, mesmo a este nível, as verdades não foram penetradas, e, portanto, o entendimento alcançado é ainda imperfeito, sendo mais uma questão de conceitos do que de percepção. Para chegar à realização experimental das verdades, é necessário adotar a prática de meditação. Desde logo, para fortalecer a capacidade da concentração e depois para desenvolver o insight. O insight surge através da contemplação dos 5 agregados influenciados pelo apego, os fatores da existência, pelo processo de discernimento das suas reais características. No ponto culminante dessa contemplação, a atenção do olho mental desvia-se dos fenômenos condicionados, transferindo-se para a focalização do estado não condicionado, Nibbana, o qual se torna acessível através do aprofundamento da faculdade da sabedoria. Com essa transferência, quando o olho interior vê Nibbana, acontece uma penetração simultânea das 4 nobres verdades. Ao ver-se Nibbana, o estado para além de dukkha, ganha-se a perspectiva correta para ver os 5 agregados influenciados pelo apego e para ver que eles são dukkha simplesmente por serem condicionados, por estarem sujeitos a mudanças sem fim. No momento em que Nibbana é realizado, o desejo acaba. Então ocorre o entendimento de que o anseio é a verdadeira origem do sofrimento. Quando Nibbana é visto, constata-se que ele é o estado de paz, despojado da confusão do devir, do processo de existência. E por essa experiência ter sido alcançada através da prática do nobre caminho óctuplo, a pessoa sabe por si própria que o caminho do meio é verdadeiramente a via para o fim de dukkha. Esta compreensão perfeita, que desvela assim as 4 nobres verdades, surge unicamente no final da senda, não no seu início. Temos de começar pela correta compreensão que se ajusta às verdades, adquirida pela aprendizagem e fortalecida pela reflexão. Este entendimento estimula-nos a desenvolver a prática, a aprender o triplo treino em disciplina moral, concentração e sabedoria. Quando o treino amadurece, o olho da sabedoria abre-se por si próprio, penetrando as verdades e libertando a mente dos seus grilhões. Agora eu vou fazer a leitura do trecho sobre o entendimento correto do caminho para a liberdade. E o que é o entendimento correto? Compreensão do sofrimento, compreensão da origem do sofrimento, compreensão da cessação do sofrimento, compreensão do caminho de prática que conduz à cessação do sofrimento. A isso se chama entendimento correto. E como é que o entendimento correto vem primeiro? A pessoa compreende entendimento incorreto como entendimento incorreto, e entendimento correto como entendimento correto.
Esse é o entendimento correto de uma pessoa. E o que é o entendimento incorreto? Não existe nada que é dado, nada que é oferecido, nada que é sacrificado. Não existe fruto ou resultado de ações boas ou más. Não existe esse mundo nem um mundo seguinte. Não existe mãe nem pai, nenhum ser que renasce espontaneamente. Não existe sacerdotes nem contemplativos bons e virtuosos que, após terem conhecido e compreendido diretamente por eles mesmos, proclamam este mundo e o próximo. Isto é o entendimento incorreto. A pessoa faz o esforço para abandonar o entendimento incorreto e penetrar o entendimento correto. Esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa com atenção plena abandona o entendimento incorreto e penetra e permanece no entendimento correto. Essa é a atenção plena de uma pessoa. Assim, essas três qualidades, entendimento correto, esforço correto e atenção plena correta, giram em torno do entendimento correto. Neste caso, Bicos, uma pessoa comum, sem instrução, que não respeita os nobres, que não é proficiente nem treinada no dama deles, que não respeita os homens verdadeiros, que não é proficiente nem treinada no dama deles, não entende o tipo de coisas que merecem atenção e que tipo de coisas não merecem atenção. Assim sendo, ela se preocupa com aquelas coisas que não merecem atenção e não se preocupa com as coisas que merecem atenção. É desta forma que ela se ocupa sem sabedoria. Eu existi no passado? Não existi no passado? O que fui no passado? Como eu era no passado? Tendo sido que, no que me tornei no passado? Existirei no futuro? Não existirei no futuro? O que serei no futuro? Como serei no futuro? Tendo sido que, no que me tornarei no futuro? Ou então ela está no seu íntimo perplexa acerca do presente. Eu sou? Eu não sou? O que sou? Como sou? De onde veio este ser? Para onde irá? Quando ela se ocupa desta forma, sem sabedoria, uma entre 6 ideias surgem nela. A ideia de que um eu existe em mim surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que um eu não existe em mim surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que eu percebo o eu através do eu surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que eu percebo não eu através do eu surge como verdadeira e consagrada. Ou a ideia de que eu percebo o eu através do não eu surge como verdadeira e consagrada. Ou então ela tem uma ideia como esta: é esse meu eu que fala e sente e experimenta aqui e ali o resultado de boas e más ações. Mas este meu eu é permanente, interminável, eterno, não sujeito a mudança, e que irá durar tanto tempo quanto a eternidade. Essas ideias especulativas, Bicos, se denominam um emaranhado de ideias, uma confusão de ideias, ideias contorcidas, ideias vacilantes, ideias que agrilhoam. Aprisionado pelas ideias que agrilhoam, a pessoa comum sem instrução não se vê livre do nascimento, envelhecimento e morte, da tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. Ela não se vê livre do sofrimento, eu digo. Bicos, um nobre discípulo bem instruído, que respeita os nobres, que é proficiente e treinado no dama deles, que respeita os homens verdadeiros, que é proficiente e treinado no dama deles. Entende quais são as coisas que merecem atenção e quais são as coisas que não merecem atenção. Sendo assim, ele não se ocupa com as coisas que não merecem atenção. Ele se ocupa com as coisas que merecem atenção. Ele aplica sua atenção com sabedoria. Isso é sofrimento. Essa é a origem do sofrimento. Esta é a cessação do sofrimento. Esse é o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Quando ele aplica sua atenção com sabedoria desta forma, 3 grilhões são abandonados: a ideia da existência de um eu, a dúvida
e o apego a preceitos e rituais. Ou seja, ele entra na correnteza. Katyayana pergunta para o Buda: Venerável Senhor, é dito entendimento correto, entendimento correto. De que forma existe entendimento correto? O Buda diz: Katyayana, em geral, este mundo depende de uma dualidade, a noção da existência e a noção de não existência. Mas aquele que vê com correta sabedoria a origem do mundo, tal como na verdade ela ocorre, a noção da não existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Aquele que vê com correta sabedoria a cessação do mundo, tal como na verdade ela ocorre, a noção da existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Katyayana, em geral este mundo é aprisionado por adesões, apegos e preconceitos. Mas uma pessoa como essa, com entendimento correto, não se envolve ou se apega através dessas adesões, apegos, fixações mentais, inclinações ou obsessões. E ela não toma uma determinação com relação ao meu eu. Ela não tem dúvida ou perplexidade que aquilo que surge é apenas o sofrimento surgindo. Aquilo que cessa é apenas o sofrimento cessando. O conhecimento dela com relação a isso não depende dos outros. É com referência a isso, Katyayana, que existe o entendimento correto. Não se deixem levar pelos relatos, pelas tradições, pelos rumores, por aquilo que está nas escrituras, pela razão, pela inferência, pela analogia, pela competência de alguém, ou por respeito por alguém, ou pelo pensamento. Esse contemplativo é o nosso mestre. Quando vocês souberem por vocês mesmos que essas qualidades são inábeis, essas qualidades são culpáveis, essas qualidades são criticáveis pelos sábios, essas qualidades, quando postas em prática, conduzem ao mal e ao sofrimento. Então vocês devem abandoná-las. Quando vocês souberem por vocês mesmos que essas qualidades são hábeis, essas qualidades são isentas de culpa. Essas qualidades são elogiadas pelos sábios. Essas qualidades, quando postas em prática, conduzem ao bem-estar e à felicidade. Então vocês devem penetrar e permanecer nelas.